Muito bem, boa tarde a todas e a todos. Nós estamos dando início a mais uma edição do Conversas na Quarentena. O tema de hoje é Covid e o Direito Internacional. Quem fala é o professor Lucas Conzen, professor de Sociologia do Direito. E hoje nós temos como debatedores os professores Fábio Costa Morosini e Marta Lucia Olivar Jimenez. Infelizmente, pessoal, hoje nós estamos com um pequeno problema no MConf, a nossa plataforma de videoconferência institucional. Está com dificuldade de fazer a transmissão das imagens de vídeo dos professores. Tá? Então, hoje vocês vão acompanhar, infelizmente, apenas as nossas vozes. Certo? Queria, então, agradecer a presença dos nossos estudantes, dos nossos professores. Vejo aqui alguns colegas, o professor Augusto Jäger, né? O professor Ricardo Antônio Camargo, entre outros vários estudantes, né? Também temos um outro contingente nos acompanhando via Facebook. Bom, no debate de hoje nós vamos começar com a fala da professora Marta, né, que em 10 minutos vai abordar um pouco das questões que envolvem o Covid e os seus impactos nas organizações internacionais, né? A professora Marta vai compartilhar conosco uma fala sobre os desafios e as mudanças que a pandemia traz para o direito internacional e o rol dos diferentes sujeitos, mais especificamente. E aí, na sequência, nós teremos então a fala do professor Fábio Morosini. A professora Marta é professora titular de Direito Internacional Público, do Departamento de Direito Público e Filosofia do Direito. Também é professora do programa de pós-graduação e tem uma larga experiência com este tema. Professora Marta, bem-vinda ao Conversas na Quarentena. A palavra é sua. Boa tarde, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo sem vídeo. Talvez seja melhor, não sei. Sim, depois de quase 3 meses de quarentena, eu acho que a situação é grave. Mas, bom, eu queria compartilhar algumas questões relativas ao direito internacional, a situação, a mudança que seguramente vai ter o direito internacional público, fundamentalmente, mas não unicamente o internacional público, também necessariamente será atingido o direito internacional privado, mais do que nunca. Então, todo esse contingente, digamos, de regras necessariamente vai ser afetado. Eu acho que a pandemia, obviamente, é uma situação tão impressionante para o direito internacional público como foi a Segunda Guerra Mundial. E vai necessariamente trazer uma modificação, eu acho, nas 3 grandes áreas do direito internacional que sofreram também uma mudança e uma evolução impressionante a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente, e que são basicamente os sujeitos, as fontes e a solução de conflitos. E, obviamente, eu vou fazer talvez alguma relação também com as questões de direito internacional privado, certas questões que necessariamente estão vinculadas entre o direito internacional privado e o direito internacional público. Eu acho que já há uma distinção radical entre essas 2 áreas do conhecimento não é possível subsistir neste momento. Em matéria de luta contra uma pandemia, a cooperação internacional é fundamental. É decir, você não acaba ou não controla uma situação deste tipo se não houver uma cooperação internacional. Isso é evidente. Precisamente porque o problema é mundial, então necessariamente as soluções têm que ser encaradas também desde esse ponto de vista, não vão ser soluções nacionais que terminem com o problema.
E nisso, obviamente, as organizações internacionais, o rol das organizações internacionais é fundamental. O interessante é que estamos assistindo a uma, digamos, um retrocesso em parte em questões relativas ao Estado e o fortalecimento de algumas questões estatais, fechamento de fronteira, elementos, digamos, posicionamentos dos Estados nacionais cada vez mais fortes em algumas questões, e de outro lado, nós vemos como o papel das organizações internacionais é fundamental. E nisto, obviamente, o papel da OMS, da Organização Mundial da Saúde, é obviamente o mais importante, mas não unicamente. A atuação das organizações internacionais para auxiliar, neste momento, a Organização Mundial da Saúde é fundamental. O interessante é que essa situação também vai causar necessariamente uma modificação a nível interno das organizações internacionais. A necessidade de garantir uma maior independência financeira é fundamental para as organizações internacionais, e neste momento estamos vendo esse problema específico com a Organização Mundial da Saúde, mas não unicamente com ela. Então, será necessário analisar ou estudar também e propor no âmbito das organizações internacionais uma mudança para garantir uma maior independência também financeira às organizações internacionais. Como necessariamente eu acho que vai passar não pelo mecanismo tradicional de modificação de tratados constitutivos, talvez, mas por mecanismos um pouco mais ágeis de soft law. E aí eu entro também ao segundo a segunda questão, que vai sofrer também modificações fundamentais que no âmbito do direito internacional, e que é a questão das fontes. Mas fora o papel dos Estados, das organizações internacionais, em particular, bom, a OMS, mas não unicamente, Fundo Monetário Internacional, etc., está também o rol das organizações não governamentais. Elas vão ter um papel fundamental no combate à pandemia, e nós vemos como, por exemplo, a Cruz Vermelha Internacional está duplicando, digamos, ou triplicando sua atuação neste momento. Elas serão fundamentais também em um momento posterior, talvez com o interesse de algumas sociedades, talvez de responsabilizar internacionalmente internacionalmente e internamente, governos que não tomaram as medidas necessárias para combater a pandemia, ou que auxiliaram eventualmente na expansão de uma doença infecto-contagiosa como esta. Então, isso vai ser fundamental, o papel das organizações não governamentais também. Em matéria de fontes, a soft law eu acho que vai jogar e está jogando um papel fundamental no âmbito, por exemplo, de regulamentação relativa à saúde. Estão as normas não obrigatórias da OMS, que estão sendo adotadas pelos estados dentro de suas políticas públicas ou através de legislação, de modificação nas suas legislações, e que vai a ser fundamental também para o fortalecimento posterior, espero, na maioria dos estados, do sistema de saúde pública. E, finalmente, o terceiro aspecto, que também é importante, é o de solução pacífica de conflitos, o papel dos diferentes tribunais internacionais, já seja em matéria de conflitos entre estados, mas fundamentalmente, talvez, em matéria de responsabilização internacional contra estados ou contra agentes estatais pela indevida
pelo devido posicionamento perante uma pandemia, também vai ser essencial. Então, nessas três áreas, eu acho, vamos observar uma modificação e uma evolução do direito internacional, tanto público como privado, bastante interessante. Em matéria de direito internacional privado, por exemplo, a questão da responsabilização de certos estados, o que se está planteando, que me parece um pouco como diria eu, não muito possível a responsabilização da China perante tribunais nacionais como tribunais americanos ou inclusive tribunais brasileiros, e também a responsabilização eventual de funcionários, tanto internacionalmente quanto internamente. A questão também de contratos, de violação de contratos de fornecimento de os distintos objetos, digamos, das EPIs que são necessárias, dos respiradores, enfim, todo esse problema com o fornecimento de material vai ser também objeto de conflitos, talvez no âmbito interno e no âmbito internacional, e os mecanismos que existem atualmente serão seguramente ampliamente utilizados e outros mecanismos seguramente irão a ser desenvolvidos. Em 10 minutos eu acho que seria isso. Eu não tive o cuidado de verificar quanto tempo eu estava falando. Lucas. Está ótimo, professora Marta. Muito obrigado pelas suas considerações, sempre extremamente instigantes. Eu me recordo dos meus tempos de estudante de graduação na Faculdade de Direito, onde eu tinha a satisfação de ter aulas com a professora Marta, e novamente hoje tive essa oportunidade de escutar a sua aula. Pessoal, eu estou vendo aqui algumas pessoas digitando, convido todos a formularem questionamentos, a verem comentários sobre as falas dos nossos debatedores, utilizando o bate-papo público, ou então, para quem está acompanhando via Facebook, né, os comentários, campo dos comentários. Depois das falas iniciais, a gente vai tentar continuar o nosso diálogo, né, conversando também com vocês a partir das intervenções de vocês, a partir dos interesses de vocês. Bom, agora eu vou passar então a palavra para o professor Fábio Costa Morosini, professor também do Departamento de Direito Público e Filosofia do Direito da Universidade. São ambos meus colegas de departamento, né? E o professor Fábio, além de um grande especialista no campo das relações internacionais, tem se dedicado bastante a estudar o aspecto econômico, né, dessas relações. É um pesquisador de excelência, pesquisador do CNPq. Então, professor Fábio, é uma satisfação enorme de receber também aqui no Conversas na quarentena pela primeira vez. Está conseguindo nos ouvir bem? Tranquilo? Sim. Fábio, Vocês também? Agora, se a gente consegue... A gente está te ouvindo bem. Se a gente consegue transmitir a tua apresentação. Só te peço para segurar uns segundinhos antes de começar. Tá bem? Enquanto isso, o pessoal vai digitando. Me avisa quando eu puder falar, Lucas. Certo. Vamos ver se já está aqui convertendo o arquivo. Já deve estar sendo disponibilizado o arquivo de slides, apresentação PowerPoint, que o professor Fábio vai utilizar na exposição dele. Um momentinho. Pronto, aí está. Fábio, preferes que eu passe os slides aqui ou tu consegues controlar, porque tu estás utilizando o celular, né? Eu não sei se eu consigo, Lucas, mas eu acho que eu vou pedir para tu passar para mim. Isso, tá. Aí fica mais fácil, acho, para ti. Então, professor Fábio, seja bem-vindo. 10 minutinhos.
E depois, claro, a gente pode continuar, né, as exposições, complementar, tanto o professor Fábio quanto a professora Marta. A palavra é Tá sua. bom. Então, obrigado, Lucas. Uma satisfação estar participando desse evento contigo e com a professora Marta, na presença de outros colegas e também de alunos, alunas, servidores. Acho que todos nós sentimos falta um dos outros e temos essas tecnologias que nos auxiliam a gente passar por esse momento difícil. Eu queria, na verdade, eu acho que, como eu posso dizer, me juntar, eu acho que a manifestação inicial da professora Marta. Queria pedir para o Lucas também, quando eu atingir os 10 minutos, para que me avise, porque talvez eu não... eu tinha planejado falar um pouco mais, mas eu vou tentar resumir um pouco a minha... A gente pode estender uns minutinhos a mais, não tem problema. Mas não precisa, pode ser assim, 12 minutos no máximo, tá? Tá bem. Mas eu acho que eu queria fazer uma provocação, no sentido de que eu escutei a fala da professora Marta e eu achei uma fala muito otimista, na verdade, né, do que pode acontecer e de como a pandemia do Covid-19 vai afetar e quais efetivamente podem ser as respostas do direito internacional nesse contexto, né? A minha leitura talvez seja um pouco mais pessimista, né? Mas dentro do pessimismo eu vejo também janelas de oportunidades para o direito internacional. Então, a minha leitura pessimista é porque eu vejo que o direito internacional passa por um momento de uma grande crise de legitimidade, né, que vem já desde antes da quarentena. A gente vive, trabalha com direito internacional que é resultado de um pós-Segunda Guerra Mundial, de um determinado concerto entre determinados estados, né? E esse mundo, me parece que ele já não existe mais, ou ele está, na verdade, em uma transformação bastante abrupta, né, com o surgimento de novos atores. Aqui a gente pensa sobretudo no caso da China, com uma emergência mundial, né, de movimentos populistas, sobretudo populismo de extrema-direita, em nações como os Estados Unidos, né, mas a gente pega vários países da Europa. Infelizmente essa é uma realidade também do Brasil, né, que vivemos, e esse populismo ele tem como característica, na verdade, já uma descrença nas instituições, né, no direito internacional ou nas instituições multilaterais. Então a gente já vinha observando aqui um declínio do chamado multilateralismo, né, que é justamente essa opção por estratégias de cooperação, sobretudo entre estados, em organizações internacionais, como a OMS, como também a Organização Mundial do Comércio. E isso tudo eu vejo que, enfim, junto com esse populismo vem essa exacerbação de soluções nacionais ou nacionalistas, né? E o declínio do multilateralismo. E onde é que entra a pandemia? Na verdade, a pandemia, na minha percepção, ela funciona como um catalisador, um potencializador, na verdade, de toda essa onda que já vem acontecendo, né? Então, ela não está desconectada de um movimento que já é, digamos, de repensar o papel do direito internacional nas relações entre os estados. Então, para mim, na verdade, a minha percepção é que a pandemia vai avançar num processo de, quiçá, destruição do que a gente já conhece, né? E da emergência de algo novo, talvez muito mais nacional e nacionalizado do que a gente costumou e costuma e trabalha com direito internacional até aqui. Aí, bom, isso tudo para dizer que nas relações econômicas internacionais isso não é diferente, né? E isso vem acontecendo com muita força. Se a gente pensa sobretudo nos casos da própria Organização Mundial do Comércio, do declínio dessa organização nos últimos anos, né? Da crise por qual ela passa e que agora com a pandemia eu só vejo ela aumentar,
em soluções nacionalistas também, como a professora Marta mesmo pontuou a questão de nações, evitando, por exemplo, a circulação ou a exportação de máscaras e qualquer outros, enfim, objetos e ventiladores, etc., para questões de combate ou aos efeitos da pandemia, né? Então, isso a gente observa. Um dos campos que eu tenho trabalhado, na verdade, e daí se o Lucas puder passar para o primeiro slide ali que eu for... um dos campos é o chamado esse direito dos investimentos, que essencialmente acontece através de regimes ou de acordos, tratados bilaterais de investimento. Esse é um campo que eu vejo em que a pandemia vai potencializar algumas dessas desigualdades sobre o qual esse campo específico do direito internacional está estruturado, né? E daí a minha pergunta dessa minha fala, que seria se a gente poderia esperar mudanças a partir da pandemia, olhando para esse campo específico do direito internacional econômico, que é esse campo que visa proteger a propriedade privada, quando a gente está pensando, por exemplo, em empresas transnacionais que têm fábricas geralmente em países menos desenvolvidos, e que qualquer tipo de medida que os países adotam, né, dentro dos países hospedeiros desses investimentos, elas passam a ser sujeitas a, digamos assim, penalidades muito altas, que são decididas através de tribunais arbitrais e tal, e que sobre que já existe bastante crítica no direito internacional, né? Então aqui a minha crítica já é de como esse direito internacional é montado, né? Então, em alguns casos, eu não acho ruim que o direito internacional seja efetivamente destruído ou repensado, e aqui talvez seja um desses casos. E o que eu acho que vai acontecer, na verdade, é que na medida em que os países e governos forem adotando medidas de combate à pandemia, como, por exemplo, impedir ou limitar a circulação de pessoas através de, enfim, limitações de voos, né, companhias aéreas estrangeiras para cá ou para fora. Alguns países, por exemplo, têm liberado a cobrança de serviços públicos essenciais, ou outros países têm liberado a cobrança, por exemplo, de pedágios que estão sob concessionárias estrangeiras. Isso tudo são medidas de combate à pandemia, mas que têm um efeito de violação desses tratados bilaterais de investimento. E o que eu acho que vai acontecer, então, é uma potencialização dessas demandas que vai, na verdade, expor ainda mais as desigualdades desse sistema, né? Então, eu acho que nesse caso específico, a pandemia ela vai ter efeitos bastante difusores de desigualdades do sistema internacional, né? E eu acho que vai ser muito ruim para os países em desenvolvimento, que são os que recebem esses investimentos. Acho que eles vão ser fortemente condenados por esses tribunais arbitrais, independentemente da legitimidade da adoção das suas políticas. E daí o meu otimismo, que eu posso falar um pouco mais, é que eu acho que essa crise toda pode servir para que os países, e eu estou pensando sobretudo nos países latino-americanos, que eles podem criar soluções, reimaginar, né, o tipo de compromisso internacional que eles querem fazer no mundo pós-pandemia. Lucas, na verdade, eu tentei resumir aqui em poucos minutos um pouco da minha fala, mas talvez a principal tônica da minha fala eu acho que a gente precisa começar a imaginar um direito internacional, talvez com menos esperança em organizações internacionais. Eu concordo com a professora Marta da necessidade de cooperação, mas eu vejo o mundo em um movimento de inflexão muito forte para esses movimentos nacionais, em que me parece que o papel de organizações internacionais, tais como a gente imaginava e enfim, estudou e observou durante muitos anos, me parece que eles estão, se não fadados a assumir papéis secundários,
talvez, enfim, a gente precise pensar e observar talvez outros tipos de mudança. E eu acho que daí aí a gente tem outras questões que a gente pode falar também no debate, sobre o papel de novas lideranças mundiais e o que isso pode significar, né? Sobretudo pensando no caso de uma futura liderança chinesa de governança global. Mas eu acho que era isso que eu queria dizer, assim, de início. Excelente, professor Fábio, muito obrigado pelas suas considerações. Notei uma fala bastante permeada por elementos empíricos, né? Preocupações com uma análise de viés mais sociológico também sobre essas transformações que estão em curso. Realmente, uma fala bem mais pessimista do que a sua, professora. Não, eu acho que não é, talvez eu não queria, eu estava assinalando as áreas em que vai haver mudança. Não estou sendo, digamos, muito optimista no sentido de não ser realista, obviamente. Por isso também eu falei de, digamos, o antagonismo que há entre essas posições nacionais neste momento e a necessidade absoluta de cooperação. E quando eu falo das organizações internacionais, é impossível negar, digamos, neste momento, a necessidade e o papel vital de uma organização como a OMC, na qual se está, é decir, é a organização que mais tem trabalhado com o assunto, que obviamente em permanência está auxiliando os estados na luta contra, não somente contra o Covid, mas contra as outras doenças infectocontagiosas. Então, esta organização necessita e vai precisar de um reforço. Neste momento está sendo atacada, obviamente, pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão falando de sair, mas sair de uma organização internacional não é, a saída não é imediata, eles terão que observar pelo menos um ano ou mais as obrigações financeiras com a própria organização. Vemos também a China e o interesse, eu imagino também, de outros estados e de outras organizações internacionais em fortalecer a OMS para dar solução a um problema que obviamente é mundial. Então, esse nesse sentido. A produção de vacina também vai precisar, é decir, de intercâmbio, e é isso que se está vendo também, o intercâmbio de conhecimento científico. Então, todo isto me leva a pensar que vai haver necessariamente que repensar o papel das organizações internacionais e a forma em que elas se estruturam internamente. Então, nesse sentido, é decir, não vai ser nos mesmos moldes tradicionais do direito clássico, é impossível, ou do direito que deu origem às organizações internacionais. Vai ser necessário, e isso já tem sido feito, através de mecanismos muito mais ágeis, como a soft law. Isso tem sido já feito. Então, esse nesse sentido, por isso eu acho que eu não vi a fala de minha como, e do Fábio como contrárias, pelo contrário. Eu acho que há muita questão, e, por exemplo, a questão dos investimentos é óbvio. A América Latina vai ter que repensar a política de investimentos, já seja em nível regional, já seja em nível nacional, para modificar também o sistema daqueles contratos, principalmente bilaterais, aos quais estes estados se submeteram durante tanto tempo. Exato. Vamos tentar continuar o nosso debate agregando novos elementos aqui, conversando também com o nosso público, né? Eu vejo que o professor Ricardo postou uma questão. Vamos ver se a gente consegue acompanhar aqui. Vocês conseguem acompanhar o texto, né? Eu vou ler a questão rapidamente, tentando ser sintético. O professor Ricardo pergunta o seguinte: a questão da imunidade interjudicional, ele está preocupado com isso, né? Muitas vezes tem sido esquecida em nome de sectarismos. A evocação das convicções ideológicas dos líderes de organizações internacionais tem sido também
das mais inócuas em termos de enfrentamento do problema relacionado à pandemia, embora consulte o erguimento de desculpas para esconder a falta de ação preventiva. Na realidade, a grande questão está posta em termos de quais serão as ações aptas a permitir o combate à expansão da doença no âmbito internacional, e, em função disso, gostaria de um comentário acerca do que pode significar a adoção de uma postura isolacionista nesse momento, como tem sido, ao que parece, as adotadas pelos Estados Unidos e pelo Brasil. A professora completa aqui falando de ações inócuas de certos chefes de Estado em termos de enfrentamento à pandemia. Isso dialoga com algumas coisas que a gente vem conversando, como a questão da independência financeira, né, dessas organizações internacionais, a questão da crise de legitimidade, declínio do multilateralismo, né, a própria questão da responsabilização internacional dessas lideranças. Então, deixo, de repente, começando agora com o professor Fábio, para vocês fazer algumas considerações em torno disso e, claro, retomando outros elementos. Depois a gente passa novamente para a professora Marta. E enquanto o professor Fábio vai pensando nas considerações dele, queria renovar, pessoal, o convite para vocês contribuírem com questionamentos, com comentários. Interessante a gente saber o que está passando na cabecinha aí de vocês, as preocupações e interesses de vocês. Professor Fábio. Pois é. Não, queria agradecer a pergunta do professor Ricardo, né? Enfim, eu acho que assim, existe aí um papel das lideranças e daí eu acho que tem, sobretudo, uma questão que é, nesse momento, talvez mais até de relações internacionais, né? Sobretudo quando a gente pensa no Brasil, assim, eu acho, e comparado com os Estados Unidos. Acho que tanto o Brasil como os Estados Unidos, enfim, dadas as suas diferenças, né? Acho que a gente está falando da principal potência econômica do mundo e um país em desenvolvimento, né? Só que o que eles têm em comum aqui, talvez eu acho que se aproxima muito enquanto política interna e talvez em um dado limite também a política externa, é um tipo de liderança, né? Eu acho que os dois países têm lideranças que são conceituadas hoje como populismos de extrema direita, né? E que junto com essa posição, me parece que esses dois países têm, através do não os países, mas os seus líderes, uma posição muito particular com relação à ciência, a dados, né, a conhecimento, e que nesse momento me parece que tem sido bastante que tem causado, na verdade, a morte de muitas pessoas, né? Então, eu acho que, assim, se a gente for pensar em termos de liderança, eu não quero menosprezar a importância desses dois líderes aqui, né? E essa postura isolacionista, mas eu acho que daí, resgatando um elemento da fala da professora Marta, né? Eu acho que existem ações que acontecem entre esses países ou esses países com a comunidade internacional, apesar das lideranças que nós temos, né? Então, eu acho que aqui existe todo um mecanismo de cooperação, né? Que talvez não seja Estado, né? Sejam esses mecanismos de cooperação científica, né? Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava lendo sobre os testes da vacina que foram que vêm da Universidade de Oxford, lá de cientistas da Universidade de Oxford, que vão ser, enfim, testadas no Brasil também. Então, a gente vê, acho que assim, cooperações, eu acho que científicas internacionais, né, e daí talvez a gente possa ver isso como uma forma de pensar as relações internacionais dos estados também, através não de lideranças estatais, né, sobretudo nesse tipo de liderança que a gente tem hoje. E acho que, assim, a gente pode pensar também que o Brasil, enfim, ainda que, né, tem essas lideranças negacionistas da ciência, assim, a gente tem, eu acho que, um papel também de estados, assim, né, dos subnacionais, que tem, talvez, assumido uma posição que deveria ser assumida
pelo governo federal, no nosso caso, né? Então, eu não sei, mas eu acho que eu acho que é mais do que, eu acho que aqui a pandemia, de novo, é uma questão específica, né? Mas a gente tem uma orientação de relações de política externa brasileira que é muito complicada hoje, né? O tipo de projeção e inserção internacional que o Brasil quer ter, né? E tem através do tipo de política externa que ele tem postulado dentro ou a partir desse governo específico. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, talvez a professora Marta queira, enfim, adicionar também outros comentários. Não, eu estou de acordo totalmente com Fábio, e entre outras coisas eu queria depois ouvi-lo mais sobre a questão de investimentos, porque sim, essa eu acho que é uma das questões também que serão fundamentais. Em matéria internacional, público, por exemplo, se está comentando muito as ações contra a China. Uhum. E aí vocês, es decir, haveria duas possibilidades, ou há realmente duas possibilidades. A atual, que já tem sido levantada por alguns grupos, digamos, y en Brasil existe una demanda contra o Estado chinês, contra o Partido Comunista Chinês, basicamente pelo fato de ter guardado silêncio y de no ter tomado, en principio, as medidas necesarias para evitar que esta situación evoluísse. Es decir, esas ações me parecen un poco sem uma base científica, ¿sí? Es decir, os cientistas vão alertar sobre a possibilidade de uma pandemia desde 2006, se está falando no mínimo, de que não é uma situação de quando vai ser, não de se vai acontecer. Então, atacar a China implicaria em levá-la, seja internacionalmente, por exemplo, a um tribunal internacional, no qual haveria que determinar questões de jurisdição, de submissão, então, da questão, e questões de responsabilidade internacional material por ato ilícito. Que ato ilícito? Porque, aparentemente, es decir, não se pode responsabilizar, não há provas para responsabilizar a China da criação de um vírus, não se pode responsabilizar a China também de não ter tomado as medidas necessárias, porque, decir, aparentemente também, a partir de que momento se tomam as medidas para conter uma doença, sobretudo, desta natureza, e aparentemente os chineses obviamente, inicialmente guardaron silencio porque no se sabía, no tenía se identificado totalmente o vírus, mas eu me pergunto aqui se a situação tivesse sido em outro país também não teria, digamos, feito ou operado da mesma maneira, e eu penso, se a situação tivesse acontecido nos Estados Unidos, duvido que os Estados Unidos teriam anunciado ao mundo imediatamente uma situação como esta. E de outro lado, vocês também têm a possibilidade de eventualmente responsabilizar outros estados que tiveram tempo de adotar medidas muito mais precisas para conter a expansão do vírus e que não fizeram. Então, essa é uma questão. Y de otro lado también están las posibilidades ya de responsabilizar internacionalmente. Bueno, en el caso de responsabilidad internacional de un Estado perante tribunales nacionales, está obviamente o problema da inmunidad de jurisdicción de Estado extranjero, que es necesario analisar antes de entrar na parte material da questão. E me parece que outra questão seria também a responsabilização nacional ou internacional, eventualmente, se no primeiro caso não for possível,
de líderes que não tomaram as medidas necessárias, e aí eu penso particularmente no Brasil, obviamente, mas não unicamente não adotar as medidas necessárias, mas violar e incentivar, digamos, atos e realizar, inclusive, atos que vão a permitir a expansão desta doença. Então, que vão ser realmente atos contra a saúde pública, que são considerados delitos, se eu não estou mal. E seria isso. Uhum. Muito bem, muito interessantes os comentários da professora Marta, do professor Fábio. Professor Fábio, queres complementar a fala anterior ou desenvolver um pouco esse ponto sobre a questão dos investimentos internacionais? Eu posso falar um pouco mais sobre os investimentos. Eu não sei se tem, de repente, alguma outra pergunta mais geral também. Eu fico à disposição. Assim, eu concordo inteiramente com a fala da professora Marta. E eu acho que, enfim, existe outro contexto aí, né, dentro do que a gente vive, que está aqui na fala da professora Marta, a emergência da China enquanto uma potência mundial, e estudos indicam que, muito brevemente, a China vai ser a economia mais rica do mundo, né? E claro que existe um movimento que a gente chama de seria um backlash, assim, uma resistência, talvez, né, uma resposta negativa a essa emergência chinesa. Então, assim, quando a gente pensa sobretudo com a questão, assim, que algumas mídias começaram a veicular o nome de que o coronavírus seria o vírus, a doença chinesa, né? Acho que ele tem que ser compreendido também dentro dessa narrativa de uma guerra e de uma contra a China, sobretudo dos Estados Unidos e aliados, né? Porque uma das coisas que eu acho muito interessante é a gente imaginar a China como a principal potência, assim, né? Então, e o que isso vai significar? Sobretudo, se a gente pensar no direito internacional, que o direito internacional que a gente tem hoje é um direito internacional de cunho liberal, né? Então, são todas essas instituições do pós-Segunda Guerra Mundial, com talvez percepções bastante orientadas a um liberalismo econômico também, né? Sobretudo nas instituições financeiras, econômicas internacionais. E a verdade é que a gente conhece pouco da China, né? E a China mesmo começou a se abrir para o mundo a partir dos anos 2000, no movimento que ela entrou do chamado Go Global. Então, assim, o que vai significar uma liderança também até internacional e talvez para as regras, novas regras de direito internacional a partir de uma liderança chinesa, né? Que é uma liderança autoritária também, de um partido comunista. Então, alguns falam e já escrevem sobre o direito internacional autoritário, que seria justamente a partir desse tipo de orientação chinesa, né? Então, acho isso um ponto que vai ser cada vez mais importante. E daí, eu não sei, daí eu queria talvez ouvir um pouco mais da professora Marta também, se ela considera que é possível, não mais possível, mas se a gente pode esperar algum tipo de ação de responsabilização contra líderes, né, através do direito internacional, assim, porque eu acho que eu já vi várias movimentações no sentido de denunciar o presidente Bolsonaro em cortes por violações de compromissos que o Estado brasileiro assumiu, né? Então, em tratados internacionais. Mas se a professora Marta aqui acha que isso vai, de alguma forma, assim, ou ter algum tipo de tração internacional, ou se vai ser simplesmente, talvez, algumas
tentativas de intimidá-lo, né, mas sem muito possibilidade de qualquer tipo de êxito, assim. Então, um pouco, em dito de outra forma, e que tipo de crença ela tem na efetividade do direito internacional nesse caso específico aqui, pelos crimes aí sobre os quais ele está sendo acusado, se a gente pensar na realidade brasileira, né? Nossa, Paulo. Ai, você acaba com minha gosto. Bom, uma questão, por isso também que me parece tão produtivo escutar os colegas. A questão da liderança chinesa vai ser necessariamente outro elemento bastante importante no âmbito da comunidade internacional, sem dúvida nenhuma. E é uma questão também de momento, é decir, a China vai sim ser o líder, digamos, o líder, o país mais importante em termos internacionais, eu acho, dos países. A economia, pelo que eu estou seguindo, a economia americana vai precisar de pelo menos 10 anos para recuperar-se. Já a economia chinesa, eu acho que está em um bom processo de recuperação, se é isso. Então, necessariamente, como os outros estados, e por isso também eu acho que será necessário para os outros estados também, de alguma maneira, garantir fóruns internacionais multilaterais para conter, talvez, também um pouco essa nova potência que, sem dúvida nenhuma, obviamente, de características imperiais, obviamente, eu acho. Então, necessariamente, eu acho que a comunidade internacional vai ter que reformular os fóruns, as organizações internacionais, enfim, os mecanismos de reação também contra um Estado que vai ter uma posição econômica e política bastante notável, por assim dizer. Bem, de um lado. De outro lado, a questão das tentativas internacionais contra, por exemplo, o presidente brasileiro. Já tem, obviamente, existem já ações internacionais para tentar pressionar a mudança de posição do presidente. No âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, já houve, digamos, a manifestação para que a Comissão Interamericana se pronuncie de alguma maneira sobre a atual situação. E o Conselho Nacional de Direitos Humanos brasileiro também está, digamos, trabalhando nesse sentido, no sentido de tentar que o sistema interamericano, ou pelo menos um dos órgãos do sistema interamericano e da OEA, se pronuncie para pressionar uma mudança do governo brasileiro. Se eu acredito realmente na eficácia contra o presidente, eu acho que não. Eu acho que não há nada que faça mudar, não sei. Externamente. Não, externamente, a situação, eu acho que a situação brasileira vai, é decir, uma mudança da situação brasileira vai ser causada eventualmente por pressão externa. Mas pressão externa não no âmbito dos direitos humanos, porque o presidente Bolsonaro não está nem um pouco preocupado com ações desse tipo internacionalmente. Sei que se está pensando em iniciar ações perante a Corte Internacional, Corte Criminal Internacional, o TPI, mas até agora não tem havido nenhuma, digamos, nenhuma demanda de investigação da situação brasileira
preliminarmente. O Tribunal Penal Internacional, ou dentro do Tribunal Penal Internacional, não consta neste momento como objeto de investigação preliminar a situação brasileira. Não sei se isso vai eventualmente mudar. Mas a situação, é decir, a posição brasileira, a posição do governo brasileiro, eu imagino que a única possibilidade será através de pressão internacional e pressão financeira internacional. Basicamente, boicote de produtos brasileiros, isolamento cada vez mais do Brasil e a situação econômica do país, que já está grave o suficiente e que seguramente vai se agravar mais, porque na curva que nós estamos de ascensão, a apertura, digamos, a flexibilização do isolamento só vai causar uma expansão maior da doença, mais mortes e eu imagino que em algum momento vai ser necessário aplicar as medidas de isolamento, o que vai se refletir na economia ainda mais. Então, eu acho que o isolamento do Brasil é cada vez maior, é grave, e a única forma de pressionar o governo brasileiro, eu imagino, vai ser através realmente do asfixiamento econômico, eu imagino, e do isolamento. Já os países como Estados Unidos estão proibindo a entrada de brasileiros. Isso é só o início, é decir, a União Europeia seguramente vai adotar as mesmas medidas de limitar a circulação de brasileiros nos próximos, sei lá, meses ou um ano e meio, sei lá, até que a vacina seja encontrada e utilizada, digamos, a grande escala. Então, realmente, eu acho que os mecanismos atuais de responsabilização podem servir como pressão internacional, mas eficaz no que se refere ao governo brasileiro atual, acho que não. Talvez no futuro. A situação política na China é muito mais estável do que nos Estados Unidos, né, onde se avizinha uma eleição presidencial que pode mudar bastante esse jogo político, inclusive no que diz respeito a pressões internacionais em relação ao Brasil, né? É um elemento que está relacionado também ao grau de imprevisibilidade das consequências políticas da pandemia, né? E aproveito esse gancho para trazer para o nosso debate uma pergunta que chegou pelo Facebook, pergunta do Ademir, que é a seguinte, copiei aqui também para vocês acompanharem do bate-papo. Em termos gerais, pergunta o Ademir, né, a pandemia da Covid-19 pode ser classificada como um cisne negro na acepção cunhada por Nassim Taleb, ou seja, como um evento imprevisível e disruptivo, cuja compreensão e explicação só se torna possível depois da sua ocorrência? Ele está afirmando isso, né? A sua ocorrência não foi prevista por ocasião em que os acordos internacionais de investimento foram celebrados. Então, os impactos, continua a análise do Ademir, parece ser dois. Eles forçam uma alteração das condições de seu cumprimento, né, e afetam de maneira bastante específica a distribuição dos riscos estabelecidos. Diante disso, indago se o direito dos investimentos internacionais não estaria carecendo de soluções normativas que flexibilizem as exigências estabelecidas em condições de expansão, facilitando a sua repactuação em face da ocorrência de eventos imprevisíveis ou inevitáveis disruptivos que provoquem restrições econômicas e liquidez até tão inexistentes, e que soluções podem ser pensadas para enfrentar esse paradoxo jurídico que decorre da irrestrita exigibilidade. Fábio, acho que é a tua vez de tentar a questão. Eu queria agradecer a pergunta, eu acho que ela já contém uma resposta dentro dela ali também, né? E é uma pergunta muito inteligente, muito ponderada. Então, eu acho assim que o direito dos investimentos, primeiro que eu acho que tem uma questão assim, que é o quanto as pandemias são ou não eventos previsíveis ou imprevisíveis, né? Então, a própria professora Marta, na sua fala inicial, falou sobre a previsibilidade das pandemias, né? Eu tenho colegas que trabalham com direito saúde global e tal, e que estudam
estudam isso há muitos anos e, na verdade, veem as pandemias como algo bastante normal, né, no desenvolvimento da história da humanidade. Então, esses acordos, e daí, bom, então acho que isso é sobre o quão previsível e imprevisível é, né. E sobre os acordos, na verdade, os acordos de investimento na sua primeira geração, eles são bastante insulares, no sentido de que deve-se cumprir com os compromissos de investimento, leia-se, deve-se honrar os direitos dos investidores, leia-se proteção da propriedade dos investidores nesses países de economias e políticas de alta instabilidade, né? Só que com o passar do tempo, esses países que antes eram só investidores, né, então exportadores de capital, eles também passam a ser investidores de capital e eles começam a flexibilizar essa linguagem. Então, assim, nós temos acordos de investimento mais recentes que trazem uma linguagem com uma certa exceção para, digamos que, determinadas atitudes dos estados, quando forem relativas ao cumprimento de questões, por exemplo, de saúde pública, né, como é o caso aqui da pandemia, questões ambientais, aí tem vários casos também, esses acordos prevêem que o Estado não estaria violando os tratados, né, logo ele não precisaria compensar esses investidores estrangeiros. Então, existe uma tendência de reconhecer isso, né? Só que claro, da experiência desse campo específico do direito internacional, a gente vê que a chamada margem regulatória dos estados para questões como saúde pública, ela é muito limitada ainda, né? Então, assim, recentemente a gente tem um caso aí que era um caso de saúde pública, que não era de pandemia, mas que era sobre consumo de tabaco, que é uma ação que a Philip Morris moveu contra o Uruguai, que o Tribunal Arbitral reconheceu o direito do Uruguai de regular em nome da saúde pública dos consumidores nacionais, uruguaios, mas isso é quase que uma exceção, assim, porque se a gente for pensar no caso ali da Argentina, na crise de 2000 e início dos anos 2000, em que o país quebrou e que, por consequência, quebrou vários contratos com investidores estrangeiros, a Argentina foi altamente condenada, né, por tribunais arbitrais. Então, assim, para responder, o direito internacional dos investimentos tem respostas para esse tipo de situação. A minha percepção é que essas respostas elas são ainda muito tímidas e daí que é a minha tese, na verdade, é que a gente deveria aproveitar esse momento de crise para reimaginar um sistema que seja mais simétrico, né? Porque, assim, o sistema que a gente tem, ele é absolutamente assimétrico e essas exceções que existem não dão conta, né, dos problemas que se apresentam e a pandemia, na minha opinião, vai ser um evento extremamente importante para mostrar as fraturas desse regime internacional, né? Só que, assim, ao mesmo tempo que eu acredito e, enquanto acadêmico, eu proponho esse tipo de reorientação, eu também tenho plena noção de que não são todos os países que podem adotar medidas muito diferentes das que já estão pautadas, né? Então, por exemplo, o Brasil é um país que adotou medidas diferentes, né? Mas, na minha percepção, mais simétricas. Mas no ano passado eu participei de uma reunião com delegados negociadores de tratados de investimento da América Latina, e aqui a gente tem argentinos, mas enfim, a gente tem Equador, que mais? Bolívia e mais recentemente a Colômbia, que passou a ter vários casos contra o Estado colombiano por parte de investidores. E todos esses líderes, todos esses negociadores, eles seguem no mesmo padrão de acordos de investimento. Então, eu estou tentando escrever sobre isso, porque para tentar dar conta de explicar por que esses países funcionam e reagem dessa forma, né? Mas eu acho que certamente é um ponto para a gente pensar. E, de novo, daí
eu repito que eu acho que a pandemia vai ser ao mesmo tempo que ela tem efeitos muito danosos, ela, como qualquer crise, ela tem esse efeito disruptivo, né? Que as peças podem se encaixar de forma diferente no tabuleiro. Perfeito, Fábio. Nós estamos alcançando já uma hora de debate, né? Temos que nos encaminhar para a parte final, portanto, e são bem pertinentes nesse sentido as perguntas que a Laura acaba de formular aqui, né? Duas questões que podem orientar as reflexões finais, então, do professor Fábio, da professora Marta, sem prejuízo, né, de vocês acrescentarem outros elementos. A Laura pergunta o seguinte: primeiro, mesmo com o aprofundamento da Guerra Fria 2.0 entre Estados Unidos e China, é possível pensar em cooperação internacional em torno de temas de interesse comum em que ambos perdem, como a pandemia? Interessantíssima essa questão, né? Que pontos poderiam levar esses países, esses estados a se aproximar nesse contexto, né? E a segunda questão, sobre o pós-pandemia, né? Pode ocorrer uma desglobalização no sentido da redução de cadeias globais de comércio, investimento, com a emergência de países produzindo o que somente a China fazia, de modo a gerar maior segurança alimentícia, energética ou produtiva, de equipamentos médicos, né? Então aqui é uma preocupação já com um declínio deste processo de globalização, né? Sobretudo também com seus impactos em relação ao que é necessário, né? O que é fundamental nesse momento para o enfrentamento da pandemia e das suas consequências sociais mais imediatas. Ótimo. Vamos começar com a Marta, então, nessa rodada final. Pode ser, Marta? E depois a gente volta com o Fábio. Talvez eu vou responder, talvez, ou dar minha opinião na segunda e depois na primeira. Então, na questão, eu estive pensando, vendo também alguns programas de televisão, enfim, sobretudo franceses, que realmente a questão da redução da dependência comercial, da dependência com relação à China, se pode modificar um pouco a sistemática dos países. Eu estive precisamente vendo um documentário sobre a França, de como esta situação vai fazer com que pequenas empresas francesas que não tinham maiores, digamos, o que operavam a nível local de uma região da França, vão expandir a produção impressionantemente, e não unicamente em matéria, digamos, de EPIs, mas também de chips para computador ou de peças de encaixe de móveis e outros, enfim. Como estas empresas que eram locais começam a expandir-se então para o nível nacional e inclusive para nível regional, pensando também na União Europeia, precisamente diante da falta de esses elementos nos primeiros meses da pandemia e a freada, digamos, da produção em China. Então, eu sinceramente acho que esta situação vai levar também a uma modificação do sistema de produção. Eu aspiro, mas também aspirar muito, e aí eu vou mostrar-lhe a Fábio que eu não sou tão otimista assim. Assim, o sistema capitalista está em crise. Para mim é evidente. Esta pandemia, e Fábio, eu imagino que teus amigos cientistas também, isto é crônica de uma morte anunciada, é decir, é uma questão que é natural, e precisamente é uma resposta, talvez, do planeta, inclusive da biologia, a uma má utilização dos recursos, a um abuso absurdo dos recursos, e necessariamente eu gostaria de pensar que a pandemia vai forçar a uma mudança, digamos, do sistema de produção e de consumo.
Não sei. É decir, a ideia seria essa, mas eu acho que eventualmente em algumas empresas pode levar a isso, mas como um todo não apostaria nisso. Mas, enfim. Eh, y de una parte eso. Y de outra, no enfrentamento entre Estados Unidos e China, neste momento eu acho que o governo e a posição, digamos, populista do presidente Trump está basicamente focalizando o eleitorado dele, que cada vez, imagino, vai ser menor, porque na situação atual a questão, digamos, nos Estados Unidos vai ser muito mais explosiva, porque não é única, é decir, as protestas começam agora com a situação, digamos, da polícia, dos abusos da polícia, com protestas contra o racismo, mas, obviamente, os problemas da sociedade americana são muito mais profundos e a desigualdade é tão terrível quanto a desigualdade em um país como o Brasil. Então, eu acho que a posição neste momento de Trump é basicamente tentar focar a atenção fora e não dentro, porque eu acho que a situação aponta a que eventualmente o presidente não vai ser reeleito. Mas, fora disso, eu acho que Estados Unidos vai ser forçado necessariamente a rever também esse posicionamento em um futuro próximo. Muito bem, Marta. Fábio. Fábio. Pois é, eu queria agradecer a pergunta da Laura, acho que são perguntas bem difíceis, né? E, assim, talvez eu não tenha uma resposta, eu tenho algumas reflexões, assim, se eu entendi bem a primeira pergunta, se seria se haveria nesse que a Laura define de Guerra Fria 2.0, se a gente pode pensar em talvez alguns pontos de trégua, né, entre China e Estados Unidos, né, e se isso não aconteceria em temas de interesse comum, como, por exemplo, temas de saúde pública, que a gente vê aqui no momento pandemia, né. E me parece que, eu não sei, eu sou um pouco cético sobretudo pelo tipo de característica que o governo Trump tem, né, e da sua relação com a China e da necessidade de enxergar e projetar a China como um inimigo, né. Então eu não vejo muito, enquanto estratégia de política externa do Trump, qualquer tipo de associação, porque o que ele tem tentado fazer é justamente o oposto, né, é gerar maior animosidade ainda no momento em que ele culpa a China enfim, pelos efeitos que o mundo inteiro está vivendo, quando na verdade ele não se responsabiliza com o fato de ele já também saber da pandemia muito antes dela ter estourado e nada ter feito, né? Então, assim, então eu sou um pouco cético desse tipo de cooperação. Acho que a China já se mostrou no sentido muito mais cooperativa, né, com vários países e alguns fechando as portas para ela. Acho que a situação ela vai também é uma pergunta que precisa de tempo para ser respondida, no sentido de que a gente vai ter, os Estados Unidos terão eleições presidenciais, né, esse ano ainda. E me parece que a eleição do próximo líder, então um republicano permanecendo o Trump versus um democrata, né, no caso o Biden, tem repercussões muito importantes aqui, porque do ponto de vista de relações com China, a própria China prefere que o Trump continue sendo presidente. Por quê? Porque o Trump, na presidência, ele vai continuar mantendo essa postura isolacionista, o que permite, então, uma redução do papel de liderança dos Estados Unidos, né, mundial, o que permite, consequentemente, uma maior liderança e um papel da China de ser esse grande líder global
a partir de um vácuo que os Estados Unidos passa a deixar. Por outro lado, o Biden se elegendo, a gente vai provavelmente ver uma política muito mais parecida com a do governo Obama, né? Ainda com, enfim, com talvez um multilateralismo mais seletivo, mas isso disputando o espaço de liderança com a China, né? Bom, sobre a pergunta número 2, eu acho que a pergunta, na verdade, é se a gente pode pensar e se é possível a gente imaginar um mundo desglobalizado, né? Até que, porque assim, a gente vem em um crescente de décadas aí de implementação de uma globalização, né? Então, a pergunta é, será que a pandemia vai impulsionar, né, a partir de todos os outros elementos que a gente já mencionou, uma verdadeira desglobalização? E eu acho muito difícil, sabe? Tenho lido alguns relatórios nesse sentido. É claro que tem alguns movimentos nacionalistas e protecionistas, né, nesse campo, aqui pensando nos Estados Unidos como um desses exemplos. Eu não sei se é possível efetivamente uma desglobalização, né? E eu fico pensando, eu vejo que nos Estados Unidos é que tem esse movimento muito grande de trazer as empresas de volta para lá, e em parte isso já vem acontecendo, né? Mas agora eu não sei, porque que esse é um termo que eles estudam que chama decoupling, que é o desmembramento, o descolamento da economia interligada e interconectada. E talvez os Estados Unidos consigam, em alguma medida, fazer esse movimento de desglobalização ou desglobalização seletiva, que é bem voltada contra a China. Mas eu fico pensando no caso do Brasil e eu fico pensando, sobretudo, especialmente no caso do Rio Grande do Sul. Sabe? Porque tem uma das pesquisas que a gente está conduzindo no grupo aqui da URGS, que é sobre investimentos chineses no Brasil. E um dos dados que me chamou muito a atenção foi pensar especificamente no caso do Rio Grande do Sul e como a economia gaúcha está absolutamente ligada à China, né? E através de dois dos seus principais setores econômicos, ou pelo menos um principal setor econômico, agricultura, especificamente soja, em que a China é o grande importador. Então a gente tem talvez o setor produtivo de maior relevância no cenário do estado do Rio Grande do Sul, ele é quase que inteiramente canalizado para a China, né, com essa preocupação de segurança alimentar chinesa. E um segundo momento que mostra também o quanto nós, então, países em desenvolvimento, estamos a depender da China, é que nós temos uma realidade em que atualmente 3/3 do setor de energia elétrica no Brasil, no Rio Grande do Sul, já são controlados por empresas chinesas, né, que atuam no Rio Grande do Sul. Aqui a CPFL, que foi comprada pela State Grid, que é uma empresa estatal chinesa. E agora tem, enfim, antes da pandemia se falava num novo processo de privatização em que 100% daí da energia elétrica provavelmente cairia nas mãos da China. Então, é possível desglobalizar? Talvez para alguns sim, mas eu vejo que no caso do Rio Grande do Sul, eu tenho, assim, para ser otimista, para terminar, eu falo de uma forma mais otimista, então eu sou, na melhor das hipóteses, bastante cético. Muito bem, eu estou encantado de acompanhar meus colegas e as perguntas que foram formuladas, extremamente instigantes, né? Então eu gostaria de agradecer a todas e a todos que contribuíram para esse debate hoje, especialmente, é claro, aos professores Fábio e Marta. Sempre uma satisfação enorme ouvir vocês. Espero ter novas oportunidades em breve, né, de a gente estar juntos aqui numa sala discutindo temas importantes para o direito e para a sociedade. As conversas na quarentena, pessoal, vão continuar. Né? Nós vamos ter já na próxima semana, né, na segunda-feira, mais um debate, dia 8/6, nós vamos ter um debate sobre o tema superendividamento em tempos de quarentena, com a presença do professor Bruno Miragem e da professora Cláudia Lima Marques, também, né, um tema super pertinente em meio a essa pandemia, né?
Registro aqui a participação do professor Augusto, que está cumprimentando os colegas, palestrantes, né, o público, e também a organização do projeto, que é partilhada por vários professores da casa, né. Já somos mais de 3 dezenas de professores envolvidos nesse projeto e estamos tentando ampliar ainda mais para que os alunos possam, né, ter condições de saber um pouco do que os seus professores, as suas professoras estão pensando sobre os rumos do direito nesse momento tão complicado. Pessoal, então, encerro agradecendo novamente ao Fábio, à Marta e a todos vocês por este excelente fim de tarde aqui de Conversas na Quarentena. Um grande abraço a todos e a todas. Muito obrigada. Eu queria agradecer o convite e também parabenizar tanto a Lucas pela mediação quanto a Fábio pela conversa realmente muito interessante e que sempre me anima a pesquisar mais e a ver como nos reunimos também para eventualmente trabalhar em conjunto. Muito obrigada mesmo. E obrigado pelas perguntas também muito interessantes. Eu queria agradecer também, dizer que foi uma satisfação conversar com a professora Marta, com o Lucas e com o público que enviou perguntas. É muito positivo a gente ter esse tipo de interação. Agradeço ao Lucas por ter nos incentivado a participar e a contribuir com a universidade nesse momento que a gente está passando. Então, muito obrigado e até o próximo encontros da ou na quarentena. Conversas. Então tá ótimo, a gente tá louco de vontade para conversar presencialmente de novo. Exato. Ótimo. Então tá, pessoal. Uma boa noite. Até mais, então. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.